Boa noite, irmãos, mais uma vez, aqueles que chegaram depois, a paz do Senhor, aos irmãos também que estão em casa, nos assistindo nesse momento, a paz do Senhor também a cada um deles, boa noite. Nessa noite nós vamos estar, mais uma vez, sendo agraciados pelo Senhor, através de tudo aquilo que será realizado em mais um culto que Ele nos concede, os louvores, as orações, cada pedido de oração, o momento da palavra. E nesse momento eu queria trazer uma breve reflexão aos irmãos. Eu queria convidar a cada um de vocês a abrir suas Bíblias em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o 9. Josué, capítulo 1, do 1 até o 9. Um texto bem conhecido e que nós possamos meditar nessa noite, nessa breve reflexão. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisades com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te bendizemos, Senhor, neste dia, ó Pai, neste momento que Tu nos concede estarmos aqui diante de Ti, ó Deus. Fala conosco, Senhor, através de tudo, ó Deus, que será realizado neste lugar, Senhor. Através dos louvores, através das orações, através da ministração da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que os nossos ouvidos, a nossa mente, ó Deus, o nosso coração esteja atento, sensível, ó Pai, para ouvir aquilo que Tu queres falar nessa noite para com cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, aqueles irmãos que já chegaram, aqueles que ainda estão vindo, ó Pai, e aqueles que estarão nos vendo e nos ouvindo de casa, Senhor. Fala também, Senhor, grandemente aos nossos corações nesta noite. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Josué, capítulo 1, dos versículos 1 até o 9, eu coloquei aqui como um tema para a gente meditar rapidinho. Por que confiar em Deus? Por que confiar em Deus? Nós precisamos ter essa convicção de que a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, Ele restaura toda e qualquer situação. Precisamos ter essa convicção nos nossos corações, na nossa mente,
que a presença de Deus na nossa vida, Ele restaura toda e qualquer situação. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, pelo menos aqui, eu extraí aqui 5 lições para a gente aplicar na nossa vida. A primeira lição, quando nós olhamos para o versículo 2, é que nós devemos ter atitude. Assim como Deus falou com Josué e expressou que Josué tivesse uma atitude, quando ele diz assim, no versículo 2, meu servo Moisés está morto. Aí, o próprio Deus falando a Josué, ele diz assim, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Então aqui houve uma ordem do Senhor Deus ao próprio Josué, prepara-te agora. Ele não pediu para que Josué fosse se preparando, ou que isso tivesse um tempo, ou que isso fosse mais para frente. Mas ele deu essa ordem a Josué para que ele se preparasse naquele momento, agora, prepara-te agora. Então, nós precisamos também ter atitude. Quando nós apresentamos a Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, nós precisamos colocar diante de Deus, mas também com uma ideia de termos atitude. Não é simplesmente esperar Deus agir. Nós precisamos também ter essa convicção e expressar a atitude. Uma outra lição, no versículo 3, é que quando nós confiamos em Deus, Ele nos guia para um caminho certo. Olha o que diz aí no versículo 3. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele é quem nos guia pelo caminho certo. Porque nós não temos como ver lá na frente. O nosso coração, ele é enganoso. Então, se nós começarmos a caminhar conforme o nosso entendimento, conforme o nosso coração, com certeza, lá na frente nós vamos dar com a cara na parede. Mas quando nós confiamos em Deus, apenas Deus é quem pode nos guiar pelo caminho certo. Uma outra lição, olhando para o versículo 5, é que quando nós confiamos em Deus, é Ele que nos fortalece. Olha o que diz aí no versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é o próprio Deus falando a Josué. Então, quando nós confiamos em Deus, é Ele que nos fortalece. Ninguém pode nos fortalecer, nem nós mesmos podemos nos fortalecer. Às vezes nós temos até essa ideia de que eu, com a minha força, eu sou forte, eu vou tentar me fortalecer, mas um dia, por mais que eu tenha essa ideia, um dia eu vou cansar, um dia eu vou desfalecer. Mas quando nós confiamos em Deus, só Ele quem nos fortalece, assim como Ele fez com Josué. Uma outra lição, olhando para o versículo 7, uma vida íntima com Deus gera perseverança, gera obediência e gera convicção. Olha o que diz o versículo 7. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Então, uma vida íntima com Deus, essa vida íntima, esse relacionamento íntimo com Deus, vai gerar em nós perseverança, e aí nós vamos perseverar, por mais tribulações que venham, por mais batalhas que venham, por mais desafios que venham, nós vamos perseverar. Nós vamos ter uma vida também de obediência ao próprio Deus, e nós vamos ter uma vida também de convicção.
Nós somos cristãos e precisamos ter essa convicção muito clara na nossa vida em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos crer, independente das circunstâncias. Nós precisamos ter essa plena convicção. Então, essa vida íntima com Deus vai gerar, no mínimo, perseverança, obediência e convicção. E, por último, a última lição, olhando para o versículo 9, quando confiamos no Senhor, Ele prometeu que sempre estará conosco. Olha o que diz o versículo 9. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos repetir esse versículo 9, todo mundo? Vamos lá? Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, quando confiamos no Senhor, Ele prometeu que sempre estará conosco. Então, nessa noite eu quero te dizer, pelo menos com base nesse versículo 9, acalma o seu coração, independente das tribulações que nós estejamos passando nesse momento, mas que nós possamos olhar para Deus, porque é nele que está toda a nossa força, toda a nossa confiança, toda a nossa convicção. Então, se você chegou aqui hoje, nessa noite, atribulado, pesado, com um fardo muito pesado sobre você, olhe para Cristo. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos cansar, nós vamos desistir, nós vamos não ser convictos de caminhar cada vez mais. Mas quando nós olhamos para Cristo, esse fardo, ele cai, porque o Cristo é quem controla a nossa vida, é quem comanda a nossa vida e tira de nós todo o peso. Por isso devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem atribulado a nossa vida. Então acalma o teu coração, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria já convidar o Ministério de Louvor. Se você não cumprimentou o seu irmão, vira para ele, dá a paz do Senhor. Como é bom quando nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para nos alegrarmos diante dEle, para apresentarmos ao Senhor a nossa vida, a nossa gratidão. E como isso é bom, irmãos. Por isso que você que está em casa, né, que de repente ainda tem dúvida, venha na quarta-feira, venha no domingo pela manhã, venha no domingo à noite, para que cada vez mais Deus venha a nos fortalecer. Amém? Orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, glorificamos a ti, ó Deus, por mais esse momento tão importante na vida de cada um de nós como cristãos, ó Deus, um momento onde nós contribuímos, ó Pai, financeiramente para o teu reino, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que nessa noite pôde contribuir, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, ó Pai. Ó Deus, que tu venhas a estar derramando bênçãos sem medida sobre a tua igreja, Senhor, e dando cada vez mais condições para aqueles que ofertaram e dizimaram e para aqueles que não puderam fazer nessa noite, Senhor. Abre portas, ó Deus, nos dá a oportunidade de cada vez mais contribuir com o teu reino. Nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Temos mais uma adoração aqui, né, de apresentação desse culto como ações de graças pela irmã Marta, pela alta do seu irmão Geraldo. Então, que Deus possa restaurar, né, a saúde dele e que ele venha a entender, ó, que é Deus que cuida de cada um de nós. Amém?
Irmãos, alguns avisos. Eu queria convidar as crianças, né, para ir para a sua sala. E nós vamos ter esse momento aqui dos avisos. Primeiro aviso, não está ali na projeção, mas que o pastor Hamilton hoje e a missionária Ana Paula estão na congregação do Novo Cruzeiro. É por isso que os irmãos sentiram a falta deles dois hoje aqui. Mas é porque hoje eles vão estar lá na congregação do Novo Cruzeiro. Um outro aviso, que ainda não está aqui na projeção, é que no dia 24 e no dia 25, o dia 24 vai ser o lançamento do Ministério de Louvor Graça, do novo CD, nos meios digitais. Então, no dia 24, creio que é no Deezer, né? No Spotify e no YouTube. Então, no dia 24, vão estar sendo lançadas, né, as músicas do novo CD. E no dia 25, aí o Ministério Graça convida toda a igreja, aos irmãos que estão em casa também, para no dia 25, às 19h30, aqui na igreja, o lançamento do CD, né, das novas canções que o Ministério Graça compôs e já vai lançar no dia 24 e no dia 25 aqui na igreja. Então não perca, esteja aqui presente no dia 25 às 19h30. No dia 31 vai ser o culto, né, de virada de ano aqui na igreja, que vai começar às 22 horas e vai até às 0h. Então todo mundo também está convidado a no dia 31 estar aqui na igreja para participar do culto, né, de virada de ano. Na sexta-feira, na quarta como hoje, né, pela manhã, e na sexta também, das 6 às 7h, nós temos consagração aqui na igreja. Então, para você que tem esse tempo livre, toda quarta e toda sexta, das 6 às 7h da manhã, você vem aqui para a igreja e participar desse momento de consagração. Domingo pela manhã, às 9h, a nossa escola bíblica dominical. Então, que você possa colocar aí na sua agenda, não falte, né? Sempre aos domingos, às 9h. E no domingo à noite, às 18h, culto de louvor e adoração. Graças a Deus, pelo menos momentaneamente, não estamos mais fazendo inscrição. Então, você pode vir, se dirigir aqui à casa do Senhor e participar tanto da escola dominical, como na quarta-feira, como hoje, e também no domingo à noite, às 18h. Amém? Temos aqui alguns pedidos de oração, e não são poucos, por isso que a importância de estarmos aqui, né, junto, cada um, né, assim, nesse momento de comunhão, para orarmos pelas nossas vidas e também pela vida de cada um dos irmãos que, quarta após quarta, domingo após domingo, tem apresentado ao Senhor, e aqui também, as suas petições, seus agradecimentos. Então, nesse momento, nós vamos ter o segundo momento de oração, para os irmãos que podem ficar de joelhos, para os que não podem ficar assentados mesmo, mas nós vamos estar apresentando ao Senhor esses pedidos de oração. E você também aí no seu lugar, que tenha algum pedido, né, algum agradecimento que não está aqui no nosso caderno de oração, que você também possa orar ao Senhor e apresentar a Deus aquilo que está no seu coração. Amém? Então vamos ter esse momento, mais 10 minutinhos de oração. Oremos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para apresentarmos, ó Pai, a vida dos irmãos, das irmãs, ó Pai, que dia após dia, Senhor, quarta após quarta, domingo após domingo, tem colocado, Senhor, diante de Ti as suas petições, ó Deus. Ó Pai, vivemos momentos tão difíceis, Senhor, em todas as áreas, ó Deus, da nossa vida, mas cremos, ó Pai, e temos a plena convicção, Senhor, que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Por mais que venhamos, ó Deus, a imaginar que estamos no meio do caos,
mas Tu, Senhor, governas, ó Pai, não só a nossa nação, mas todo o planeta, Senhor. Tudo está sob o Teu controle, tudo está sob as Tuas mãos, ó Deus, e a nossa vida, Senhor, também está diante de Ti. Ó Pai, nesse momento nós queremos Te apresentar, Senhor, a saúde de Maria José. Ó Deus, quantas são as pessoas, ó Pai, que nesse momento, Senhor, têm passado por algum problema de enfermidade, Senhor. Estão, ó Deus, com a sua saúde abalada, Senhor, com a sua saúde fragilizada, ó Pai, assim como Maria José, Senhor, tantas outras pessoas também. Por isso, ó Pai, nesse momento nós apresentamos a vida de Maria José, mas não só a dela, Senhor, de tantos outros irmãos e irmãs, de pessoas que nós conhecemos, às vezes algum parente nosso, algum vizinho nosso, que nesse momento também está sofrendo, Senhor, com alguma enfermidade. Visita, Senhor, essas vidas, ó Pai, ó Deus, e cura, Senhor, se for da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer. Ó Deus, também apresentamos diante de Ti, Senhor, Fátima, que está passando por necessidades. Ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, quais são as suas necessidades, Senhor, mas nós apresentamos, ó Deus, Fátima, Senhor, diante de Ti. Tu sabes, ó Pai, aquilo que ela tem passado, aquilo que ela vem passando, Senhor, e este pedido, Senhor, de oração por necessidade a qual ela está passando. Ó Deus, que nós como igreja, Senhor, nós possamos apresentar, Senhor, a vida dela diante de Ti, e que Tu venhas, ó Deus, a agir, Senhor, na vida de Fátima, ó Pai, e, ó Deus, tirá-la, Senhor, dessa necessidade da qual ela está passando. Nós Te pedimos também, Senhor, pela vida de Lucas e Luan, para serem libertos das drogas, ó Pai. Ó Deus, lembra, Senhor, que em outros momentos, ó Pai, nós também fizemos oração, Senhor, tanto por Lucas como por Luan, para que eles, ó Deus, sejam libertos das drogas. Nós entendemos, ó Pai, que as drogas, Senhor, elas escravizam o ser humano, ó Pai. Levam, ó Deus, o ser humano, Senhor, a andarem sem rumo, ó Pai, sem sentido na sua vida, Senhor. E nós entendemos, ó Pai, que humanamente nós não podemos fazer nada a não ser apresentar essas vidas diante de Ti, Senhor. Porque só Tu, ó Deus, é quem tens poder para livrar o ser humano dessa escravidão, ó Deus, que são as drogas. As drogas, ó Pai, têm destruído os lares, ó Deus, destruído famílias, ó Pai, e cada vez mais, Senhor, é uma praga no meio da sociedade, Senhor. Ó Deus, por isso que assim como Lucas, assim como Luan, tantas outras pessoas, ó Pai, vivem escravizados, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, ó Pai, porque, ó Deus, não só eles que sofrem, mas com certeza toda a sua família também, Senhor. Ó Deus, por isso livra, Senhor, tira, ó Pai, essas duas vidas e tantas outras, Senhor, desse laço do inimigo, ó Pai, que tem destruído tantos lares, tantas vidas, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia desses dois rapazes, Lucas e Luan, Senhor, e liberta-os, ó Deus. Também oramos por Jean, que pede por libertação. Nós não sabemos, ó Deus, em que grau, Senhor, Jean se encontra, ó Pai, escravizado, Senhor. Mas Tu sabes, ó Deus, porque Tu conheces, ó Pai, a vida de cada um de nós, ó Senhor. E Tu sabes, ó Pai, daquilo que ele precisa ser liberto. Por isso, ó Deus, nós Te apresentamos a vida de Jean. Visita, Senhor, este jovem, ó Pai, e liberta o Senhor dessa prisão, ó Deus, que tanto creio que tem afligido a sua vida, e não só a sua, mas também da sua família, Senhor, das pessoas próximas a ele, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de Jean, Senhor, e resgata-o, ó Pai, livra-o, Senhor, deste momento tão difícil que ele, porventura, está vivendo, está passando, Senhor. Nós Te apresentamos também, Senhor, oração pelas famílias, ó Deus. Ó Pai,
tantas são as famílias, ó Deus, que nesse momento, Senhor, tem passado por tantas lutas, tem passado por tantas batalhas, Senhor, tem passado, ó Deus, por tantas tribulações. Ó Senhor, dia após dia nós vemos tantas coisas, ó Pai, que às vezes nós assistimos pela TV, ouvimos pelo rádio, alguém que nós conhecemos, ó Pai, e que nós, com certeza, nesse momento, ainda que estamos vivendo de pandemia, tantas são as famílias que têm sido destruídas, ó Pai. A violência, Senhor, dentro das famílias, dentro dos lares, tem, ó Deus, imperado, Senhor, e tantos são os casamentos, relacionamentos, ó Pai, que têm se acabado, Senhor. Ó Deus, visita, ó Pai, cada família, Senhor. Ó Deus, faz com que eles possam ter um encontro real e verdadeiro contigo, que eles possam te conhecer, ó Deus, para que tudo, ó Pai, nos seus lares, ó Deus, nos seus relacionamentos, nos casamentos, entre pais e filhos, Senhor, possam ser resolvidos, ó Deus. Ó Pai, como é bom quando nós entendemos que podemos confiar em Ti, Senhor, porque a nossa confiança não está no homem, ó Pai, mas está em Ti, Senhor. Por isso que nessa noite visita, ó Deus, essas famílias, ó Pai, as famílias que estão nos vendo, aquelas famílias que ainda irão nos ver, Senhor, desce com a Tua providência, Senhor, ó Pai, livra, Senhor, liberta tantos lares, ó Pai, da opressão do inimigo, Senhor. Nós te pedimos também oração, ó Deus, pelo nosso país, ó Pai, ó Deus, vivemos dias maus, dias difíceis, ó Pai, no próximo ano, o ano que está se aproximando, teremos um ano de política, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Coloca no nosso coração, no coração de cada pessoa que compõe o nosso país, discernimento, sabedoria, Senhor, para que nós, ó Deus, não venhamos a enveredar por esse meio de briga, de discussão, de dissensão, de divisão, ó Pai, mas que Tu tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação. Ó Deus, levanta homens de Deus, governantes de Deus, Senhor, para que eles possam, ó Pai, governar o nosso país, o nosso estado e tantos outros estados, tantas outras cidades, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, ter discernimento e um direcionamento dado por Ti, Senhor, para que eles possam, ó Deus, reger a nossa nação conforme o Teu querer e o Teu propósito, ó Deus. Nesse momento também nós Te apresentamos os doentes, os presos, os drogados, aqueles que estão em situação de rua, Senhor, ó Deus, que não são poucos, ó Pai, tantas pessoas, ó Deus, que perderam o sentido da sua vida, Senhor, se distanciaram das suas famílias, cometeram algum crime, por isso estão presos, ó Deus, ó Pai, nós entendemos que o homem sem Deus, ele é alguém que não tem sentido de vida, Senhor. Vivem perambulando pelas ruas, ó Pai, vivem cometendo delitos, ó Pai, que os levam às prisões, ó Deus, ó Pai, se escravizam pelas drogas, ó Senhor, porque o homem distante de Ti, nós nem imaginamos o que o ser humano é capaz de fazer, Senhor. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos e apresentamos essas vidas, ó Pai, porque se não fosse também a Tua vida em nós, quem sabe nós também estaríamos em qualquer situação dessa, Senhor. Por isso que nós louvamos a Ti, Senhor, porque um dia, ó Pai, Tu também nos tiraste do caminho do qual nós andávamos outrora, Senhor, e que sabemos, ó Pai, que eram caminhos que não agradavam a Ti, Senhor. Por isso que assim como Tu fizeste com cada um de nós, faz também com essas vidas, ó Pai, dos drogados, das pessoas que estão pelas ruas, daquelas que estão nos presídios, ó Deus, dos doentes, curando, restaurando-lhe, ó Deus, a sua saúde. Nós, ó Deus, também Te apresentamos, ó Pai, e oramos a Ti, Senhor, para que possamos cada vez mais cultuar a Ti na Tua casa, Senhor. Ó Deus, tantas são as pessoas, ó Pai, que ainda estão
com medo, Senhor, que ainda estão criando algum tipo de situação para não virem à igreja, Senhor, não só aqui da Ação Evangélica do Presidente Médici, ó Deus, mas de tantas outras igrejas genuinamente cristãs, que pregam a Tua verdadeira palavra, Senhor. Ó Deus, tira do coração de cada um desses irmãos, de irmãs, ó Pai, que porventura ainda estejam com dúvida, com medo, Senhor, coloca no coração deles essa plena convicção, Senhor, que nós precisamos, ó Deus, cada vez mais Te buscar, ó Pai. E como é bom, Senhor, ainda quanto temos tempo e oportunidade para poder cultuar a Ti com as nossas portas abertas, Senhor, porque poderá chegar dias maus onde nós não vamos ter mais tanta liberdade, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, coloca na nossa mente esse desejo, esse ardor, Senhor, de Te buscar incansavelmente, incessantemente, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor, precisamos cada vez mais aumentarmos esse nosso relacionamento contigo, essa nossa comunhão contigo e também com os irmãos. Por isso, ó Deus, nós precisamos da presença de cada um dos irmãos, vindo à Tua casa, na quarta-feira, no domingo pela manhã, no domingo à noite, ou enquanto nós tivermos outras oportunidades, mas de virmos aqui Te buscar, Senhor. Por isso, coloca no nosso coração esse desejo, essa vontade de cada vez mais orar a Ti, Te buscar, entoar louvores a Ti e ter comunhão contigo e com o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, nesse momento também nós Te apresentamos, ó Deus, os desempregados, ó Pai. Ó Deus, tantas são as pessoas que precisam trabalhar para sustentar as suas famílias, ó Deus, e nós vemos, ó Pai, que a cada dia, às vezes as situações têm ficado cada vez mais difíceis, ó Deus. O desemprego, ó Pai, aumentando dia após dia, Senhor, empresas, ó Deus, fechando suas portas, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa economia, Senhor. Ó Deus, faz, ó Pai, que as pessoas possam, ó Deus, entender que tudo vem de Ti, porque Tu és o Deus da provisão, Senhor. Porém, coloca no nosso coração, ó Pai, essa convicção para que cada vez mais nós venhamos a Te buscar e entendermos, ó Deus, que Tu é quem abres as portas, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada homem, cada mulher, Senhor, que precisa do seu trabalho, ó Pai, que precisa sustentar a sua família, Senhor, entendendo, ó Pai, que tudo vem de Ti, Senhor, e que nós venhamos, ó Deus, a cada vez mais estarmos diante de Ti, Senhor, orando a Ti, Te buscando, ó Pai, para que Tu possas abrir as portas do céu, Senhor, e derramar cada vez mais bênçãos sem medidas na vida da Tua igreja, Senhor. Abre as portas de emprego, Senhor, nos dá a oportunidade, ó Deus, de trabalhar para sustentar a nossa família, Senhor. Ó Deus, nós oramos também pelos pastores, ó Pai, pelos líderes, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia desses homens, ó Pai, homens de Deus, Senhor, que têm abdicado tantas coisas das suas vidas, ó Senhor, para, ó Deus, para abençoar, Senhor, o rebanho da qual Tu colocaste diante deles, ó Senhor. Tantos são os pastores que têm sofrido perseguições, ó Pai. Ó Deus, abençoa esses homens, ó Deus. Ó Pai, cuida de cada um deles, cuida do seu coração, Senhor, da sua mente, dando sabedoria, dando discernimento, Senhor, para guiar esse rebanho que Tu colocaste, ó Deus, sobre o cuidado de cada um desses homens. Ó Deus, abençoa os líderes, ó Pai, que também, Senhor, tem ajudado a manter a ordem da Tua casa, Senhor. Ó Deus, coloca no coração desses líderes, ó Pai, de cada presbítero, de cada diácono, que Tu constituíste, ó Pai, como liderança na Tua casa, Senhor. Nos livra, Senhor, cada vez mais do homem mau, ó Deus, das ciladas do inimigo, Senhor, que são colocadas muitas vezes diante de nós. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para cuidarmos das nossas famílias, ó Pai, sermos homens e mulheres exemplares aí fora, Senhor. Porque o mundo, ó Deus, ele parece que perdeu, Senhor, o sentido, ó Pai. O mundo aí fora, Senhor, não tem alguém que eles possam, ó Deus, olhar e ter como exemplo, Senhor, a seguir. Ó Deus,
Tem misericórdia de cada uma dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso município, do nosso estado, das pessoas, ó Pai, da qual nós convivemos, dos colegas de trabalho, dos colegas de universidade, de escolas, Senhor. Ó Pai, dos nossos vizinhos. Ó Senhor, nós não vivemos, ó Pai, isolados, Senhor, mas vivemos no meio a uma sociedade da qual precisa de Ti, Senhor. Ó Deus, nos dá discernimento, cuida de cada um de nós, Senhor, nos dá intrepidez para que venhamos também, Senhor, a pregar a Tua palavra aí fora, ó Deus. Cada vez mais nos fortalece, Senhor, abençoa tudo aquilo que será ainda feito aqui nesta noite, Senhor. Abençoa a palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco, Senhor, e fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, ó Deus, que Tu queres falar para a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, e que o nosso coração esteja como uma terra fértil, Senhor, para ouvirmos e aplicar a Tua palavra na nossa vida. Ó Deus, nos abençoa, fica conosco, Senhor, e fala grandemente aos nossos corações nesta noite. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu queria, nesse momento, convidar o presbítero Alessandro, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos também que estão nos seus lares nesta noite. Gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 130. Nós vamos ler de início o verso 5. Eu gostaria de pedir também que os irmãos deixassem vossas Bíblias abertas, que nós vamos depois ler alguns outros textos nas Escrituras. Amém? Salmo 130, o verso é o verso de número 5. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Em outra versão, na NVI, vai dizer assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, por esta oportunidade que nos é concedida mais uma vez de estarmos aqui em Tua casa, reunidos, ó Deus, em Teu nome. Te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Te pedindo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos capacitar para, Deus, compreendermos, ó Deus, a Tua verdade. Que em nome de Jesus Tu possas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente. Trazer, ó Deus, compreensão, ó Deus, da Tua verdade. E que possamos, ó Deus, como povo Teu, nesta noite, ser edificados, consolados, transformados, curados, libertos, segundo a Tua vontade, para a glória de Ti mesmo. Pois estamos aqui por causa do Senhor. E louvamos e exaltamos o Teu nome mais uma vez por este momento. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos a 16 dias do término do ano. E nos nossos corações, ou no coração de muitos, começam-se a criar expectativas. Expectativas de como será o ano vindouro. Porque nesses 2 últimos anos que nós passamos de pandemia, foram anos difíceis. Onde a incerteza de que tudo iria
como as coisas iriam acontecer, ela foi enorme no nosso meio. Muitos de nós, irmãos, ficamos com a confiança ela ficou abalada, ela ficou estremecida. O medo invadiu muitos corações. E muitas de nossas expectativas foram frustradas. Muitos dos nossos planos, eles foram frustrados. E um dos principais motivos, irmãos, que nos levou a isso, eu digo como igreja do Senhor, foi deixarmos de ter esperança no único em que devemos depositar a nossa confiança. Um dos principais motivos foi deixar de confiar e ter esperança naquele que verdadeiramente nós devemos ter esperança. A nossa esperança, meus irmãos, ela é viva. A nossa esperança é o Senhor. Então, nós devemos esperar tão somente no Senhor. E para que possamos aprender isso, nós temos que voltar às Escrituras. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor vai nos ensinar que quando depositamos a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança nunca será frustrada. As nossas expectativas nunca serão frustradas. Jamais seremos frustrados no Senhor. Muitos têm colocado a sua esperança naquilo que é perecível, naquilo que não nos dá garantia. Por isso, as suas expectativas são frustradas. Como já foi ministrado várias vezes durante esse ano, muitos esperavam pela economia, na política, em tantas outras coisas, e essa pandemia frustrou os planos de muitos. Estamos vivendo ainda momentos difíceis. E, como eu disse, nós temos que gerar expectativas tão somente no nosso Deus. Pois nele, a nossa esperança, como eu disse, jamais será frustrada. Muitos colocam a sua expectativa no dinheiro, na sua posição social, na política, em tantas outras coisas, que nada disso tem garantia. Nada disso pode dar uma garantia de um futuro glorioso. Mas nós não. Nós temos a palavra que nos ensina, que nos instrui, e nós somos capacitados pelo Santo Espírito, irmãos, para compreender essa palavra e viver essa palavra. E a Bíblia vai nos dizer que a nossa esperança, ela é real, ela é viva, ela é verdadeira. Dentre muitas palavras que são enfatizadas na Bíblia, essa palavra esperança, ela possui um significado muito importante para a nossa vida. Essa palavra ela vai aparecer aproximadamente 142 vezes no Antigo e no Novo Testamento, dependendo da versão da Bíblia. E a sua relevância está no fato de fazer a diferença, irmãos, na forma de como enfrentamos as diversas situações da vida cotidiana. Visto que a esperança vai tranquilizar o nosso coração. A esperança vai trazer paz ao nosso coração, ao coração que está ansioso. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, ela inspira esperança. Logo no início, em Gênesis, nós vemos Deus criando o mundo. Em seguida, Adão se rebela contra o Senhor. E por causa da rebeldia de Adão, por causa do seu pecado, ele traz maldição e morte para todos os homens. Mas Deus, ele nos dá esperança. Ele vai dizer em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa esperança foi concretizada. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso devemos entender que nossa esperança nunca vai ser uma mera expectativa.
Se o Senhor diz, por meio de sua palavra, nós devemos verdadeiramente esperar com confiança, ter esperança. A esperança, meus irmãos, ela nos mantém vivos. Então, o que é a esperança? Qual o seu significado bíblico? Em sentido figurado, essa palavra, esse substantivo, esperança, pode dizer respeito a alguma pessoa na qual é colocado um elevado grau de expectativa. Então, esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa, então, confiança, expectativa ou perspectiva. Na Bíblia, a palavra esperança, traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido, confiança. E quando se fala sobre o que é esperança na Bíblia, e qual o seu significado, essa palavra basicamente vai se referir a uma confiança no sobrenatural. Então, logo, essa confiança é direcionada a Deus. E indica que nós temos que ter uma convicção de que Deus ele vai nos abençoar, vai nos prover, tanto na vida presente como na vida futura. Nós temos que verdadeiramente depositar a nossa confiança no Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. Por isso que no texto que nós lemos, o salmista ele vai expressar essa confiança. E se nós vermos aqui no verso 7, ele aconselha o seu povo a também confiar e ter esperança no Senhor. Salmo 130, verso 7. Ele vai dizer assim: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Meus amados irmãos, onde temos posto os nossos olhos? Em quem temos depositado a nossa esperança? Mais à frente, eu gostaria que os amados irmãos abrissem no Salmo 146, a partir do verso 5. A Bíblia vai nos dizer que é muito feliz, é mais que abençoado aquele cuja esperança está no Senhor. O verso 5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. O salmista diz porque devemos ter essa esperança no Senhor. E se nós começarmos a ler a partir do verso 6, ele vai dizer que Deus ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Vai também dizer que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está em Deus por causa de quem Ele é. Nós temos um Deus, irmãos, um Deus poderoso, um Deus criador. Um Deus que, no verso 10 desse mesmo salmo, vai dizer que Ele reina para sempre. Ele reina eternamente. Então, meus amados irmãos, os planos de Deus para o seu povo nunca serão frustrados, pois o reinado dele nunca se acabará. Ele reinará eternamente. O profeta Jeremias também vai enfatizar no capítulo 17, verso 7, que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então há muitos versos que vão nos ensinar do que a esperança do povo de Deus, irmãos, deve estar somente no Senhor. No Novo Testamento, nós aprendemos que a esperança do cristão, ela é Cristo. Os amados irmãos podem abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 1.
Paulo aqui se apresenta e diz, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele fala aqui de Cristo Jesus como nossa esperança, irmãos, como o fundamento da nossa esperança, pois no capítulo 2 dessa mesma carta, no verso 5, ele vai dizer que Cristo, que é a nossa esperança, ele é o mediador da aliança da graça. Pedro também, ao escrever a sua primeira carta, ele vai expressar aos irmãos que estavam sofrendo perseguição, que a nossa esperança, ela é viva. Vamos mais à frente um pouco, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. As palavras de Pedro aqui, irmãos, tinham a intenção de encorajar os irmãos que estavam passando por problemas. Era como se Pedro estivesse dizendo para os irmãos, amados irmãos, o futuro de vocês está seguro. Não por causa de nada, mas por causa de Cristo. Por causa da ressurreição de Cristo. A esperança desses irmãos era a vitória de Cristo, irmãos, que tinha sido conquistada na cruz. Cristo morreu e ressuscitou. Então, o que é que, independente de qualquer situação que aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos enfrentassem, não poderiam ser comparados às bênçãos futuras. A bênção que Deus, por Cristo Jesus, conquistou na cruz por nós. Pedro aqui quer transmitir a ideia de confiança, como eu disse, que procede de uma bênção futura, com base em fatos reais, pois Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E as promessas do Senhor nunca falharão. Nessas cartas, irmãos, em particular, a esperança ela tem uma fundamental, é muito fundamental essa palavra, à luz do contexto aqui dos leitores a qual Pedro escreveu. Eles estavam passando por perseguição, pressões externas e internas, que estavam ameaçando a prática da vida cristã. De um lado, as perseguições de morte. E, por outro lado, falsos mestres que atormentavam a igreja. E é nesse contexto que Pedro, então, enfatiza uma vida cristã baseada na fé e na esperança. E ele escreve a fim de capacitar os irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam passando por este momento, a enfrentarem o sofrimento e as perseguições com esperança viva, com esperança de que, mesmo em meio ao desespero e às provações, o Senhor um dia iria vir buscar o seu povo. Amados irmãos, se nós olharmos para o contexto dessa carta, é como se nós estivéssemos vivendo esses dias. Nós não temos sofrido perseguição de morte, mas o povo de Deus tem sido perseguido. Nós temos sido afrontados todos os dias. Domingo nós conversávamos, eu e os irmãos, acerca de alguns planejamentos que o pastor pretende realizar no ano que vem. Eu, Neto e o pastor e Evandro, a gente estava conversando sobre isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e a coisa tende a se apertar. Como eu disse, não em perseguição de morte, mas nós vamos ser perseguidos porque nós vamos defender a verdade. Nós somos detentores da verdade. O Senhor nos capacitou e nos iluminou para compreender essa verdade. E a verdade do Senhor, ela é absoluta. Não existe relativismo. Então, nós vamos ser perseguidos por causa da verdade de Deus. Porque o que a Bíblia diz que é pecado, irmãos, é pecado. Não existe meio termo. Mas em meio a tudo isso, o Senhor também vai nos consolar com sua palavra,
lá no Sermão do Monte, que diz: bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Então, mesmo em meio a tudo que nós possamos vir a passar, que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor e não negar a nossa fé. Não negar a nossa fé. Os irmãos aqui estavam sendo perseguidos para serem mortos. E talvez muitos de nós vamos ser perseguidos também por causa da palavra. Talvez não morte, mas muitas vezes nós vamos ser confrontados a negar a nossa fé. Mas que possamos continuar firmes, defendendo a verdadeira palavra. Isso deve ser uma realidade no nosso meio. Isso deve ser uma realidade no nosso meio. Nós vivemos para a glória do nosso Deus. Aquele que nos chamou, aquele que tem nos sustentado e tem nos guardado. Então, que possamos glorificar o nome do nosso Deus através da nossa vida e através da defesa do Evangelho que nos é proposto. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Paulo também vai nos falar uma palavra de encorajamento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser inferior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A esperança, meus amados irmãos, ela nos sustenta quando passamos por experiências dolorosas, pelo medo que o futuro nos reserva. Diante, como eu disse, de tudo isso que nós temos passado com essa pandemia e tantas outras mazelas que temos visto nesse mundo, precisamos dessa viva esperança em nossos corações. Aquele que tem uma viva esperança não permite que suas convicções cristãs sejam abaladas pelas circunstâncias dessa vida. A viva esperança também é a vida eterna. Todo aquele que foi regenerado, certamente ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mas a nossa esperança, irmãos, não é só viva, como também é uma boa esperança. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é o 16. Paulo vai orando para que Deus possa encorajar os irmãos de Tessalônica, para que o Senhor possa os firmar na verdade. Diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Eles só poderiam ter esperança porque Deus, com graça, os escolheu como seu povo. Deus os amou e lhes deu a salvação eterna. Quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, ela deve arder em nosso coração. Porque quando nós olhamos para o ímpio, a esperança do ímpio ela é vazia. A Bíblia vai nos dizer que para o perverso não há paz. O ímpio não pode, por sua riqueza, trazer esperança. Naquele grande dia, o poder, seu dinheiro, a sua posição social vai ser inútil. A vida sem Cristo, irmãos, é vã. E a esperança, se não está depositada em Cristo, também é vazia. A Bíblia vai nos dizer que quem não tem a Jesus não tem esperança. Por isso que a vida do ímpio ela é vazia. Mas aqueles que foram escolhidos pelo Senhor,
aqueles que foram chamados e destinados para a glória eterna, terão uma esperança boa, terão uma esperança viva e terão esperança segura. A palavra nos diz que aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados. William Hendricks vai dizer que essa boa esperança de que Paulo fala é uma esperança que é bem fundamentada, ou seja, ela está firmada nas promessas de Deus e na obra redentora de Cristo. A nossa esperança, meus irmãos, é sólida. A nossa esperança é segura, porque a nossa esperança é Cristo. Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer que a nossa esperança é uma esperança bendita. Tito 2, 13 vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso passado, nós louvamos a Deus, pois a sua graça nos libertou. O Senhor nos libertou das trevas, o Senhor nos libertou da condenação eterna. O Senhor nos libertou das paixões mundanas. Por isso que nós, quando olhamos para trás, nós glorificamos a Deus. Hoje, quando nós olhamos para o presente, nós louvamos também a Deus e exaltamos o seu santo nome. Por quê? Deus tem nos preservado. Deus tem nos guardado. E Deus tem nos abençoado. Só de estarmos aqui esta noite, irmãos, é uma bênção do Senhor. Pois nesse dia Ele nos guardou, nos preservou, nos abençoou, supriu as nossas necessidades. Deixou que nos inclinou para que nós pudéssemos estar aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós, quando olhamos para o futuro, nós queremos verdadeiramente nos santificar, porque nós vivemos uma expectativa da vinda do nosso grande Salvador. Como eu disse, a graça de Deus, ela nos libertou de todas as mazelas do passado. Restaurou nossa vida no presente e nos mantém firmes, irmãos, com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro. No futuro, para nós é ansiar pela vinda do nosso Senhor. É o anseio da volta de Jesus Cristo, que há de voltar em glória e poder para nos resgatar. Então é impossível para aqueles que mantêm essa gloriosa esperança, irmãos, essa gloriosa esperança da volta de Jesus, eles possam se recusar a entregar-se completamente a Deus, a descansar em Deus. Como eu disse, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas com o amanhã. Nós devemos descansar em Deus. Ele é a nossa esperança. Nós não devemos esperar pelo homem. Nós devemos tão somente confiar em Deus. Naquele grande dia, irmãos, toda a pompa do brilho deste mundo será nada. Naquele grande dia, nós iremos ver que tudo que as pessoas do mundo almejavam é vão, pois o brilho desse mundo vai desaparecer diante da gloriosa luz do nosso Deus. O mundo perderá completamente a sua pompa. A volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança, é uma esperança que devemos ansiar, cheios de alegria. Pois a dinâmica da nossa vida como cristãos deve ser de grande expectativa da vinda do nosso Deus. Nós devemos ansiar e almejar isso. E é interessante quando nós convidamos alguém, né? E esperamos uma visita, o que é que nós fazemos? Nós arrumamos a nossa casa, né? Limpamos, deixamos tudo arrumado, bonito, brilhando. Vocês já imaginaram um rei vir nos visitar? Pois Cristo, irmãos, um dia virá nos buscar. Então, assim como
quando nós também arrumamos a nossa casa, quando vamos receber uma visita, nós devemos também estar sempre anseando e prontos para a vinda do nosso Senhor. Nós devemos estar sempre prontos para receber o Rei dos Reis, e isto com alegria no nosso coração. Tito também vai nos dizer que essa esperança é uma esperança eterna. Capítulo 3, verso de número 7. Tito 3, 7 vai dizer: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus, Ele não nos salvou no pecado, mas do pecado. Ele não nos justificou para continuarmos vivendo em injustiça, mas para nos tornarmos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E o propósito da salvação é de que Deus, Ele seja glorificado por meio de nossa filiação. Como disse, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós estávamos mortos. Agora nós recebemos o dom da vida eterna. Nós fomos salvos, irmãos, da condenação eterna. Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós somos salvos do poder do pecado. E para sempre nós seremos salvos do pecado na glorificação. E nós já temos o penhor da esperança. O Espírito Santo habita em nós. Então, naquele grande dia, nós tomaremos posse definitiva daquilo que foi conquistado por Cristo na cruz. Cristo morreu para nos salvar e nos dar vida eterna. E naquele grande dia, irmãos, nós tomaremos posse definitiva e estaremos com o nosso Rei para todo sempre. Então, meus amados irmãos, a esperança, ela tem que ser o nosso oxigênio. A esperança tem que ser o oxigênio que nos mantém vivos. Não esperança em coisas perecíveis, como eu disse, mas a nossa esperança no Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Muitos de nós, como eu disse, criam expectativas em muitas coisas, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a um minuto. Então nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E essa vida, irmãos, a nossa vida, ela deve ser marcada por essa esperança. A nossa esperança é o Senhor. E que essa esperança ela possa ser tão robusta que espera até mesmo contra a esperança. Mesmo em meio a tantas coisas que surgem, a tantas adversidades, a nossa esperança ela continua viva. Ela continua focada no nosso Deus. Pois a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança vem do alto. A nossa esperança é o Senhor. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos agarrados na promessa que não foi prometida por homem, mas pelo nosso Deus. Lá em Números, o Senhor vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu para nós será cumprido. Então, sabemos que as promessas de Deus, elas jamais podem falhar. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, diante disso, nós não devemos nos firmar em nossas emoções que são instáveis, mas que possamos, na palavra que é estável, que é inabalável, e daquele que não pode mentir, verdadeiramente confiar. Meus amados irmãos, nós devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos e devemos colocá-los em Deus. Dele vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E nele nós podemos confiar. A esperança do cristão, ela não se desespera. Ela não olha ao redor. Como eu disse, ela olha para cima.
pois de lá é que vem o nosso socorro. A esperança do cristão, ela não vê as circunstâncias adversas. Antes, ela contempla o próprio Deus que está no controle de todas as circunstâncias. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. E devemos também lembrar que o limite do homem não vai limitar a Deus. Aquilo que é impossível para o homem, nunca será o impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Então, quando o homem ele chega ao fim com os seus recursos, Deus ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu poder. Nossa esperança, meus amados irmãos, é que em breve a trombeta soará. Em breve a voz do arcanjo será ouvida. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Em breve nós deixaremos esse corpo de humilhação e seremos revestidos com um corpo de glória. Em breve estaremos para sempre com o Senhor. Não importa se agora o caminho é estreito e muitas situações adversas surgem. Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 4, que a perseverança, vai produzir experiência. E a experiência vai produzir esperança. Não importa se os inimigos são muitos, nosso destino é a glória. Nosso destino é a glória e é o nosso próprio Senhor vitorioso que nos conduzirá ao nosso lar eterno. Cristo, irmãos, é a base da esperança cristã. Nós, como cristãos, podemos encontrar direção, sustento, consolo e paz na esperança no Senhor. Também na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 4, Paulo vai dizer: porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Meus amados irmãos, que possamos ter esperança na graça de Deus e no seu livramento. Que possamos ter esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece todos os dias, diante das tribulações dessa vida, presente. E que também um dia as nossas tribulações, elas serão findas. Todo o nosso choro acabará. Toda a nossa tristeza, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nós ainda sofremos, um dia, irmãos, cessará. Então que possamos manter firme a nossa esperança no Senhor e também ansiar por esse grande dia. Que a nossa esperança, irmãos, possa estar na consumação da nossa salvação. E de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Nós estaremos na casa eterna, nos novos céus e na nova terra. Devemos lembrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados, que não seremos frustrados. Cristo é amigo perfeito. Cristo é amigo fiel. Ele nunca vai nos abandonar, nem nunca vai trair a nossa confiança. Por isso que devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança nele. Meus amados irmãos, que todos nós possamos colocar diante de Deus os nossos sonhos, que possamos colocar diante de Deus as nossas expectativas, que possamos colocar diante de Deus os nossos medos, que possamos colocar diante de Deus os nossos desejos, e que possamos ficar submisso à vontade do nosso Deus. Que não venhamos a ficar ansiosos por coisa nenhuma. O próximo ano se aproxima, mas se Deus está conosco, irmãos, que possamos estar
alegres, que possamos estar tranquilos. Nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá nos separar dele. E que, mais uma vez, eu queria enfatizar que nós não venhamos a confiar em nada, no nosso braço, no nosso intelecto, num curso que nós iremos realizar. Eu não estou dizendo que ninguém pode fazer isso, estudar, almejar alguma coisa, mas que nós não venhamos a colocar a nossa confiança em nada disso, a nossa esperança em nada, porque tudo isso um dia findará, e tudo isso, muitas vezes, nós veremos que é vão. Que em nome de Jesus a nossa confiança possa estar inteiramente em Deus, e que Deus, por seu Santo Espírito, irmãos, possa aplicar essa verdade em nosso coração. Ele é a nossa esperança. E que em nome de Jesus possamos estar firmados nisso, para que no momento que vinha a dificuldade, nós possamos lembrar de que o Senhor está conosco. Ele nunca vai nos abandonar, e Ele é fiel. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Eu gostaria de convidar o irmão presbítero Evandro para orar encerrando este momento. Amém, meus irmãos? Há um ditado popular, bem conhecido, que diz que a esperança é a última que morre. Para nós, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa esperança, Cristo, está vivo, é eterno. Então, essa questão de dizer que a esperança é a última que morre, para cada um de nós precisamos ter essa convicção, que Cristo é a nossa esperança. O Salmo 125, no versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como os montes Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração, tudo aquilo que ouvimos nessa noite sobre esperança e confiança. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, nós te bendizemos, Senhor, glorificamos o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que tu fizeste nesta noite, Senhor. Falaste, ó Deus, através dos louvores, através da ministração da tua palavra, Senhor, grandemente falaste aos nossos corações. Aplica, ó Deus, a tua palavra, que não venhamos apenas a ficar na teoria, Senhor, mas que seja uma prática real na nossa vida como cristão. Precisamos confiar em Ti, precisamos depositar única e exclusivamente toda a nossa esperança em Ti, ó Deus. E que venhamos, ó Pai, a cada dia vivermos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela fé, Senhor, dia após dia. Nos dá uma noite abençoada, ó Pai, nos leva aos nossos lares sob a Tua segurança, a Tua proteção, nos dá, ó Deus, um sono restaurador. E amanhã, ó Deus, assim que acordarmos, que nós venhamos a olhar para Ti, Senhor, e Te agradecer pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pela Tua provisão, Senhor, pelas nossas vidas. Ó Deus, nos abençoa. É assim que eu Te oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe os irmãos que estão em casa, e até o próximo culto, no domingo pela manhã e no domingo à noite.